Olá, abençoado de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom é louvar a Deus, o canal do pastor Carlos Lessa, e a nossa finalidade, como sempre, é levar até você uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Querido, hoje eu quero trazer para você uma mensagem que fora gravada no templo da Igreja Batista Sinai, e o tema dessa mensagem é Deus no meio do seu povo. É sobre esse assunto que nós queremos tratar com você, baseado no livro de Sofonias, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Essa mensagem muito impactou o meu coração e eu quero trazê-la para impactar o teu coração também, ok? Querido, assista o vídeo até o final. Eu sei que o vídeo é um pouco longo, mas o conteúdo é relevante e eu tenho certeza que vai abençoar grandemente a sua vida. Mas antes da gente ir para a palavra, deixa eu te dar aqui uma grande informação. Eu sou o pastor Carlos Lessa, pastor presidente da Igreja Batista Sinai e Renovação Espiritual, sito a Estrada Boa Esperança, número 250, no Jardim Estrela d'Alva, em Santa Cruz, ok? E nós vamos estar iniciando agora, a partir do dia 12 de maio, uma grande campanha cujo tema é Liberte-se das prisões do passado. É isso mesmo, liberte-se das prisões do passado. Nós vamos iniciar essa campanha e ela vai durar por 7 terça-feira. E nesse primeiro dia, dia 2 de maio, agora terça-feira, vai estar conosco trazendo uma palavra poderosa o nosso querido pastor João Taca-Fogo. Ele vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações e eu conto com a sua presença, sempre às 19 horas, ok? Divulgue esse trabalho aí para que a glória de Deus se manifeste e vidas venham ser abençoadas, porque esse tema é um tema atual, é um tema do momento onde muitas pessoas estão presas no passado, por isso não conseguem viver o presente e, consequentemente, também não conseguem projetar o seu futuro, tá ok? Então, a outra coisa que eu quero pedir a você é que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, acionar aí o sininho das notificações e compartilhar os nossos vídeos. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando. Precisamos muito da sua ajuda, do seu like, que você se inscreva para que a gente possa crescer no canal e para que a gente possa também ter mais motivação para estar gravando conteúdos relevantes para abençoar grandemente a sua vida, ok? Você pode também estar nos ajudando financeiramente. Tem um Pix aí, ó, que vai passar para você poder ver aí. Se você sentir no seu coração, é claro, você está nos ajudando, tá aí o Pix. Então você pode estar contribuindo aí com o nosso canal e ajudando o nosso trabalho, tá ok? Então, vamos aí à ministração da palavra de Deus, mas logo após a nossa vinheta. Irmãos, abre a tua Bíblia no livro, fica tranquilo, não vou falar palavrão não, tá? Sofonias, capítulo 3, isso, a partir do verso 12. O versículo de referência é o 17. Mas eu quero ler a partir do verso 12. Diz assim: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel.
Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueça as tuas mãos. 17, que é o versículo chave. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por o seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei. Esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que coxiam, e recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor e o nome em toda a terra em que foram envergonhados. Amém? A palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Bendito Deus e Pai, estamos, Senhor, diante de Ti, na Tua presença, já louvamos, Deus, aqui o Teu nome, já sentimos a alegria do Teu Espírito, já nos regozijamos em Tua presença, Senhor, mas Deus, queremos mais, porque há, ó Deus amado, em nós uma ciência de que Tu és uma fonte inesgotável. Portanto, Deus, derrama da Tua presença sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Traga, Deus, sobre cada um de nós a alegria da Tua salvação. Tira dos nossos corações todo o pesar, toda a tristeza, toda a angústia, Senhor. Meu Deus, todo bloqueio maligno, meu Pai, Tu repreenda, Senhor, e nos conceda liberdade, Deus, para entender e compreender e receber a Tua palavra. Pai querido, fica conosco, repreenda toda ação do mal, toda obra maligna, meu Deus, que saia em nome de Jesus e nos dê liberdade para compreendermos a Tua palavra, para entendermos o Teu falar. Pai querido, seja conosco, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmão, senta louvando a Deus e preste bem atenção. Eu tenho falado aqui na igreja que nós trabalhamos e ministramos muito em cima de vida cristã. E nas últimas ministrações que a gente apresentou aqui para os irmãos, a gente falou até de certa forma um pouco forte. Uma mensagem mais chamativa de exortação. E Deus tocou no meu coração hoje para trazer uma palavra de consolo e conforto ao coração dos irmãos. Amém? Vivemos numa época de pandemia, uma época de sofrimento. E se a gente parar para pensar direitinho, todos nós sabemos, quem é crente, quem conhece a palavra de Deus, só um tico-tico assim vai entender que tudo isso aí é cumprimento das Escrituras, né? É Deus tratando conosco, é Deus tratando com a gente, é Deus procurando de alguma forma chamar a nossa atenção para Ele, para que a gente possa acordar, para que a gente possa se despertar. Às vezes, irmão, às vezes não, eu acredito que quase que sempre o problema vem para poder despertar você. Se a gente olhar as Escrituras Sagradas, a gente vai ver que toda vez que Israel era cativo e ia preso por alguma nação inimiga, era providência de Deus para chamar a atenção de Israel, para que o povo pudesse acordar, né? Por que eles foram parar lá no Egito e passaram ali 450 anos? Porque eles estavam em rebeldia com o nosso Deus. Aí você vai ler o livro de Gênesis, ele começa assim: e criou Deus os céus e a terra, porque a terra era sem forma e vazia, né? Começou lindo, mas Gênesis termina assim, ó, e num caixão no Egito. Olha como é que termina lindo e maravilhoso. E
começa lindo e maravilhoso e termina com uma expressão forte e muito pesada, no caixão no Egito. Mas por quê? Porque o povo era rebelde. Porque o povo, eles não obedeciam ao Senhor. Por isso que eles foram para o Egito. Mas aí, com mãos fortes, com amor, porque se existe uma coisa que Deus gosta, escute bem o que eu vou falar para você. Deus gosta de se alegrar com o seu povo. Preste atenção na expressão. Tá? Deus gosta de se alegrar com o seu povo. Preste atenção, você não entendeu ainda. Quando ele diz assim, Deus gosta de se alegrar com o seu povo, não é que ele quer, não está alegre com você. Ele quer se alegrar com você. Se você está alegre, ele também está alegre. É isso que a expressão está querendo dizer. Deus gosta de se alegrar com o seu povo. Se você dança, ele vai dançar com você. Se você canta, ele vai cantar com você. Se você dá glória, ele vai dar glória com você. Se você está feliz, ele está feliz com você. Então Deus gosta, aleluia, de estar alegre, de estar bem com o seu povo. Ele quer estar junto, de braços dados com você, aleluia, para se alegrar junto. Então todas as vezes que o povo estava cativo lá em alguma nação, né, e passava por aquela tribulação toda, daqui a pouco o povo começava a gritar e a clamar, tem misericórdia, Senhor, e Deus logo, de imediato, o que ele fazia? Ele enviava uma providência para tirar o seu povo daquela situação. Por isso, irmãos, que a oração ela é fundamental na vida de uma pessoa, na vida de um crente, a oração. Deus não sabia que Israel estava no Egito sofrendo? Sabia. Deus não estava vendo o sofrimento daquele povo lá naquele lugar? Estava vendo. Deus não estava tendo ciência de como aquele povo estava sofrendo, tomando chibatada, tomando chicotada, tomando pancada lá, comendo cebola, comendo alho o tempo todo. Deus não sabia? Deus não estava vendo? Sim, pastor, estava vendo, mas Deus estava esperando o povo gritar. Enquanto você não gritar, ele não vai se movimentar em teu favor. Ele não vai se levantar em teu favor, porque quando você grita, você está dizendo, você está expressando a sua dependência dele, e é isso que Deus quer saber, é isso que Deus quer ouvir, é isso que ele quer ver. Amém, igreja? Aí o que ele vai falar para Moisés lá diante da sarça ardente? Até falávamos sobre isso lá na escolinha dos catecúmenos hoje pela manhã, quando nós vemos ali a apresentação distinta do Pai, quando Deus se apresenta, quando Deus fala diante através de uma sarça ardente, ele fala para Moisés, Moisés, e Moisés vai dizer, olha, e quando ele ouviu a voz que olhou, ele viu a sarça incendiada, e ele viu aquela maravilha toda, só que a sarça não se consumia, e ele vai se aproximando daquela sarça, e Deus disse, para por aí, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aí Deus vai falar com Moisés, eu ouvi, melhor, ele falou assim, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e tu vai livrar Israel das mãos de Faraó do Egito, porque ele ouviu o clamor. Você tem clamado a Deus? Você tem gritado por ele? Por socorro? Estamos diante de uma pandemia. Você tem orado a Deus? Tem gente morrendo dessa enfermidade. Foi Deus que colocou eles lá. E daí por diante, em diversas outras nações, sitiaram Israel, como por exemplo, os filisteus. Depois dos filisteus veio os medianitas. E diversas outras nações sitiaram Israel. Os filisteus foram lá e roubaram a arca do concerto, a arca da aliança, e levaram, por causa do erro e do pecado de Eli. Todo mundo conhece a história de Eli, que tinha aqueles dois filhos chamados Hofni e Finéia. Lembra disso? Amém, irmãos? Hofni e Finéia, que eles faziam na casa de Deus, casa de bagunça, de prostituição. E Eli não orientou bem o seu povo, os seus filhos, e dentro da casa do Senhor já estava lá os seus filhos praticando coisas erradas. E agora tem uma guerra, tem uma batalha, e os filhos deles saem para a guerra, para a peleja
contra os filisteus. Os filisteus, a partir dessa guerra, pegam a Arca da Aliança e levam embora com eles. Leva embora. E fica lá com eles lá. A Arca da Aliança. Ele morreu, todo mundo conhece essa história. Cai da cadeira, já estava velho. Cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Então a arca está lá. Agora, quem vai tomar a arca do concerto? Davi. Mas os filisteus estavam com a arca e fazendo festa. Até que quando de repente eles escutam o povo de Israel lá do outro lado, cantando e clamando ao Senhor, gritando ao Senhor, louvando o nome do Senhor. Aí os filisteus do outro lado, a tribo dos filisteus temeram, ficaram com medo e reuniu todo o povo filisteu e o chefe deles falou: olha, o filisteu, se apronta, se prepara, porque esse povo está vindo forte contra nós. Quem era o povo? Era o povo de Deus clamando, irmãos. Quando o povo de Deus clama, quando a igreja grita, quando a igreja glorifica, quando a igreja exalta, quando a igreja enaltece ao Senhor, ou quando a igreja glorifica, quando a igreja abre a sua boca e glorifica o nome do Senhor, Satanás não resiste e ele sai em retirada. Amém, igreja? Aleluias. E a arca foi resgatada para a honra e para a glória do nosso Deus. Depois a gente vai ver lá o povo de Israel cativo na mão dos medianitas, preso nas mãos dos medianitas, todo mundo sofrendo por causa de falhas, por causa de erro. Tudo quanto Israel fazia, os medianitas vinham e tomava tudo. Tudo quanto eles plantavam, Israel, os medianitas vinham como gafanhoto, destruíam tudo, comiam tudo. E lá estava um homem chamado Gideão, dentro do lagar, malhando o trigo. O lagar não era lugar de malhar trigo, e sim lugar de malhar uva, fazer vinho. Mas ele estava escondido, malhando o trigo. E Deus estava vendo o sofrimento do povo. O povo não estava aguentando mais. Tanto que quando o anjo chega diante de Gideão e fala: vai nesta tua força, varão valoroso. Aí ele vai: varão valoroso. Quem eu? Eu, varão valoroso? É porque o Senhor é contigo. Como é que é o negócio? O Senhor é conosco? Se Deus fosse conosco, nós não estávamos passando por isso. Tal era a luta que eles estavam vivendo ali. Tal era o problema que eles estavam vivendo, a tristeza, o sofrimento. Agora Deus envia a providência para ele. Vai nesta tua força, varão valoroso, porque o Senhor é contigo. O que aconteceu com aquele Deus que libertou Israel do Egito e fez eles atravessar pelo Mar Vermelho, hein? Aí ele falando com o anjo, e o anjo insistiu: o Senhor é contigo e vai livrar Israel pelas tuas mãos. Aí ele disse: eu quero prova. Hein? Eu quero prova. Eu quero prova. E o anjo disse: que prova? Eu quero que chova e toda a terra esteja molhada, mas o velo que eu vou colocar no meu telhado, eu quero ele seco. E o anjo disse: então coloca. Deus está sempre pronto a te atender. Percebeu isso? Que coisa maravilhosa. E aí, então, ele coloca o velo no telhado e choveu a noite toda. De manhã cedo, quando ele acorda, a terra toda molhada e o velo sequinho. Depois você vai aplaudir a Deus, irmãos. O velo sequinho. Glória a Deus. Ele ainda não se deu por satisfeito. Agora eu quero o contrário. Eu quero o velo todo encharcado e toda a terra seca. Ele disse: pronto, bota o velo lá em cima, vamos que vamos. E a noite toda choveu só em cima do velo, molhou o velo todinho, mas a terra pela manhã estava sequinha. Aí ele acreditou. Então, através dele, Gideão vai livrar Israel das mãos dos medianitas. Amém? E Deus, ele se alegra com o seu povo. Deus se alegra com o milagre do seu povo. É sobre isso que eu quero tratar com você nesta noite. Você pode aplaudir ao rei por isso, irmão? É sobre esse assunto. Meu Deus, o Senhor teu Deus está no meio de ti, foi o versículo 17. Poderoso para salvar-te, ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Olha que coisa, que palavra forte que esse profeta, conhecido como profeta Sofonias, né?
ele expressou aqui. Safonias significa Jeová guardou, porque ele era filho de Cusi, um descendente do rei Ezequias. Foi o primeiro profeta que apareceu após o cativeiro das 10 tribos. Entre a época de Isaías e Miqueias e a de Safonias, houve um período de mais de 50 anos sem qualquer profeta, exceto a profetisa Ulda, que nos dias do rei Josias exerceu esse ministério. Nesse tempo, o espírito profético estava adormecido, em consequência das profanações e impiedade de Manassés e Amon, que era o rei de Israel, pelas suas falhas, pelos seus erros, pelas suas imperfeições. As profecias haviam cessado, ou seja, Deus já não estava falando com o povo. Amém, igreja? Amém, irmãos? Safonias, ele foi contemporâneo de Jeremias, profetizou tanto no cativeiro de Judá como na restauração. Ele profetizou tanto no período em que Judá foi preso, foi cativo, como também na restauração de Judá. Tanto na queda de Jerusalém, como na sua renovação. Quando Jerusalém caiu, né, ele profetizou. E quando ela foi restaurada, ele também profetizou. Depois de trazer uma palavra de juízo à nação, porque foi ele que trouxe, se você ler a partir do capítulo 1, você vai ver como é que Deus fala com o povo por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados. O que ele profetizou foi só pancada. Ele profetizou castigo. O povo vai passar por privações, vai vir uma pandemia. Ah, tá certo? Vai morrer muita gente, vai vir muita doença, vai vir coisa ruim sobre vocês. Ele profetizou algo dessa maneira, mas também ele profetizou coisas boas. Ele profetizou restauração, ele profetizou bênção. E é sobre esse assunto que nós queremos falar nessa noite. Agora, ele mostra a restauração do povo de Deus. O texto que nós lemos vai falar com clareza dessa mensagem consoladora. E nós vamos aqui destacar alguns pontos que vai com certeza chamar de forma profunda a sua atenção. Alguns pontos a destacar. Primeiro, a presença de Deus no meio do seu povo é a fonte de restauração. Repete comigo, a presença de Deus. Vamos lá, igreja. A presença de Deus no meio do seu povo é uma fonte de sua restauração. A presença de Deus tem que estar. Porque se não tem a presença de Deus, não tem ressignificação, não tem restauração. Nós estamos no ano da reconstrução. Se não tem a presença de Deus, não tem reconstrução. Porque é através da presença de Deus que as coisas vão acontecer. Porque, irmão, Deus não vai fazer as coisas da forma que a gente quer. Deus não vai fazer as coisas se nós não estivermos de pronto para obedecê-lo naquilo que Ele ordenar que a gente faça. Deus quer restaurar, Deus quer mudar, Deus quer fazer. Como eu disse aqui, há um prazer grande no coração de Deus de ver o seu povo alegre. Mas primeiro nós temos que fazer aquilo que Tiago fala. Achegai-vos a Deus. Aí na medida em que você se achega a Deus, Ele vai se achegar a você. Na medida em que você busca o Senhor, na medida em que você clama por Ele, Ele vai vir. Ele foi claro quando disse assim, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e muito firmes que não sabe. Agora clama a mim. Está na prova, está na dificuldade, não abre a boca para glorificar a Deus. Não abre a boca para clamar ao Senhor, não ora ao Senhor. Não busca ao Senhor. Como é que quer que a coisa aconteça? Como é que quer que a coisa surja? Não vai ser assim, ó.
Não vai, irmãos. Nós precisamos nos aproximar de Deus, porque quando Ele está no meio, alguma coisa vai acontecer. Você pode aplaudir a Ele por isso, irmão? Quando Ele está no meio, alguma coisa vai acontecer. O Senhor, olha o que Ele diz aqui, o Senhor está no meio de ti. O Senhor está no meio de ti. O mesmo Deus que aplicou o juízo, presta atenção, o mesmo Deus que aplicou o juízo, entregando Jerusalém nas mãos dos caldeus para um amargo cativeiro, agora traz o seu povo de volta, restaura-o e se coloca em seu meio, como uma fonte restauradora. Ora, o mesmo Deus que colocou em dificuldade é o Deus que tira da dificuldade. O mesmo Deus que tira a vida é o mesmo Deus que tem poder para dar a vida. O mesmo Deus que destrói é o mesmo Deus que constrói. O mesmo Deus que espalha é o mesmo Deus que ajuda. Você pode dar glória a Deus, irmão? Por favor, em nome de Jesus. É Ele quem faz. E nós precisamos ter essa consciência de que o nosso Deus, Ele é Deus. A maior necessidade hoje da igreja, irmãos, ainda é a presença manifesta do nosso Deus. É a presença manifesta do nosso Deus em seu meio. Às vezes cantamos, às vezes louvamos, mas não pedimos a sua presença. Não clamamos, não gritamos pela sua presença. Senhor, faça-se presente aqui. Senhor, age neste lugar. Senhor, venha estar conosco. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Senhor, renova minha vida. Senhor, me restaura, Senhor. Não, a gente não faz isso, irmão. Quando abrimos a boca para orar, é assim, ó. Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa. Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor, faz, Senhor, realiza, Senhor, isso, Senhor, aquilo. Mas não pede para Ele vir, para Ele se fazer presente, para Ele tomar o primeiro lugar na nossa vida, na nossa reunião. Porque, irmãos, apesar de tudo, de todas as coisas, o nosso Deus continua sendo o mesmo e Ele continua sentado no trono. A Bíblia é clara como Ele diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Quando nós pedimos pela presença de Deus, Ele vai se fazer presente. E quando Ele se faz presente, pode ter certeza, querido, algo tremendo vai acontecer. E o povo de Deus, quando estava em dificuldades, eles gritavam. E o Senhor, como um Deus maravilhoso, tem prazer em ver você sorrir. Ele quer se alegrar com você. Ele atende o seu clamor, vem e te abençoa. Aplauda Ele por isso. Número 2. Número 2. Não há, preste atenção, não há circunstâncias tão adversa que Deus não possa reverter com o seu imenso poder. Afinal de contas, há alguma coisa impossível para Deus? Hein? Há alguma coisa impossível para Deus? O negócio está, coronavírus está brabo. A Globo está deixando o pessoal tudo perturbado. Com as suas mensagens fortes. Está matando, já morreu tanto. Vai fechar as igrejas, hein? Vai fechar as igrejas. Vai fechar tudo. A igreja, olha bem, irmão, preste atenção. Eles estão falando que a igreja não é essencial. Ora, os hospitais não é essenciais? Não é essencial o hospital? A farmácia não é essencial? E nós não costumamos dizer que a igreja é um hospital? A igreja é um hospital. A igreja é um hospital. A finalidade de uma pessoa entrar enferma aqui é dela sair curada. A finalidade dela entrar aqui com um problema é sair sem ele.
Agora, se a igreja é um hospital, você é a igreja. A igreja não é parede. Você é a igreja. Então você é o médico. Você é um enfermeiro ou uma enfermeira. Você é um técnico ou uma técnica em enfermagem. A gente precisa pensar nisso, irmãos. A pessoa tem que entrar nesse lugar e sair, entrar de cadeira de rodas e sair andando. Tem que entrar enferma e sair curada. Ela tem que entrar triste e sair alegre. Ela tem que entrar angustiada e sair leve. Tem que entrar com endemoniada e sair liberta. Se não acontece, a igreja não está funcionando. Como igreja não está funcionando. Tem alguma coisa errada. E a gente não precisa fazer malabarismo aqui para poder chamar. Não precisa não. O Senhor disse assim: tudo que pedirem em meu nome eu farei. Ué, pastor, quer dizer então que tudo que pedir a Deus em nome de Jesus, ele faz? Faz. Agora, vê lá como é que você está pedindo. Vê lá como é que está a sua condição diante dele. Para poder pedir e a coisa acontecer. E a coisa acontecer. Pois não vai pedir, e não vai acontecer nada. Porque você não tem intimidade com ele. Para você é difícil? Que nada, já está doente, vai morrer mesmo, leva para o hospital. Leva lá para o Dom Pedro II. Não, primeiro vamos na igreja orar. Faz isso? Não, não faz. Primeiro leva lá na igreja, para poder, lá no hospital. Corre para o hospital, ao invés de correr para a igreja para receber a oração da fé. Ao invés de correr para a igreja, primeiro ora aqui, depois vai para lá. Não, primeiro vai lá, depois vem para cá. Aí faz o negócio contrário. Ou seja, você não acredita no poder de Deus. Você acha que é impossível. Aí você depois chega aqui na frente, você vai pregar e vai dizer: há alguma coisa impossível para Deus? Aí quando chega na hora de você praticar essa fé, você diz: não, leva lá no médico, lá no Dom Pedro II. Não, chama ninguém, chama alguém, chama o fulano para orar, quando você pode orar. Quando você pode clamar. Há alguma coisa impossível para Deus? Foi Deus quem tirou o seu povo da amarga escravidão e o trouxe de volta à sua terra. Foi Deus que foi lá e tirou o povo daquela escravidão. É Deus quem poderosamente nos liberta da escravidão do pecado. Foi Deus. Nós éramos escravos do pecado. Vivíamos com um jugo sobre nossas costas e andávamos assim, porque o peso do pecado era muito grande. Foi Jesus que, através do sacrifício do seu Filho, tirou esse fardo das nossas costas e nós podemos andar de peito aberto, erguido. Foi Ele quem fez isto. Foi Jesus que te mostrou um caminho a seguir, o qual vai conduzir você à eternidade. Porque o caminho no qual você estava seguindo era para o inferno. Está indo a passos largos para o inferno. E foi Jesus que pegou nas tuas mãos. A Bíblia diz que foi Ele quem escolheu você. E trouxe você, aleluia, para uma nova caminhada com Ele. Foi Jesus quem fez isto. Já pensou nisso, irmão? Já pensou nessa grandeza? Nessa coisa maravilhosa? Aleluia. É Ele quem quebra nossas algemas e rompe os nossos grilhões. O que são algemas? E os que são grilhões? Quando se fala de algemas e grilhões, pensa logo na algema aquela que a polícia prende aqui. Grilhões, aqueles que amarram o pé. Mas às vezes,
Há uma algema dentro do seu coração e na sua mente. Você está preso em alguma coisa. Está preso na angústia. Está preso na amargura. Está preso no ressentimento. Está preso no medo. Está preso no agrilhão do eu, do ego, do egocentrismo. Às vezes você está preso a tudo isso. E é Jesus quem tem poder para libertar você de tudo isso. É Jesus quem tem poder para te libertar. Está preso no passado. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. A gente costuma muito dizer isso. Canta, dança e pula e fala que é uma maravilha, mas está preso lá. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Segue para o alvo. E quem nos dá essa condição é Deus. Porque por nós mesmos, o que a gente faria? O que poderíamos fazer? Qual é a força que está em nós para realizar algo semelhante a isso? Nenhuma. Tanto é que a palavra vai nos ensinar que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Porque é Deus quem faz tudo por nós. É Deus quem nos conduz a tudo. É Ele quem nos livra, é Ele quem nos liberta. Aleluias. Meu Deus. É Ele, não é o fraco braço ou o braço fraco da carne que nos traz a salvação. Não, não é. Mas o braço onipotente de Deus. Ele planejou, executa e consumará a nossa plena redenção. Foi Ele. Eu sou redimido. Eu sou restaurado assim como você. Eu sou abençoado assim como você. Mas quem fez isso foi o Senhor. Foi Deus. Foi Deus que fez. É Ele quem faz. Ele que nos redime. Ele que nos reconcilia. Foi Jesus quem nos reconciliou com Deus através de sua morte. Mas foi Deus que enviou o seu Filho. Para que Ele, através do seu sacrifício, nos reconciliasse com Deus. Coisa linda. Ele planejou, executa e consumará a nossa plena redenção. Sua graça é maior do que o nosso pecado. A graça de Deus é muito maior do que os nossos pecados. O amor de Deus é muito maior do que os nossos erros. Ah, mas eu não presto para nada. Pois é, Jesus te ama a si mesmo. Ah, mas eu sou tão errado. Pois é, mas Ele te ama a si mesmo. Ah, mas eu sou um perturbado. Pois é, Ele te ama a si mesmo. É desse jeito que Ele te ama. Ah, mas eu estou todo escangalhado, mas Ele te ama a si mesmo. Ah, mas eu traí fulano, eu enganei ciclano, dei volta em Beltrano de tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas Jesus, Ele te ama a si mesmo. Ele não está olhando para os seus erros. Ele não está olhando para os seus pecados. Quando Israel foi cativo lá no Egito, foi porque eles entraram numa rebeldia com Deus. Mas quando eles clamaram ao Senhor, Deus foi lá buscar Moisés. Moisés, o meu povo, olha o que é a expressão que ele usa. O meu povo clamou por mim, Moisés. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Vai lá, Moisés, e tira meu povo de lá, Moisés. Porque independente das nossas falhas, independente dos nossos erros, independente dos nossos pecados, Jesus nos ama, irmãos. Independente de eu ser bonitinho, eu ser feinho, eu ser gordinho, magrinho, alto ou baixinho, independente da minha expressão física, Jesus me ama. Independente da minha pobreza ou da minha riqueza, Jesus me ama. Aleluia. Uma certa vez, vou ter que falar, irmão, e a hora está passando ali. Uma certa vez, havia um homem que estava na sua cidade e ele cuidava muito bem. Todo mundo conhece a história. Ele cuidava muito bem dos seus empregados. Era um homem justo. O nome dele era Cornélio. Atos capítulo 9. E
por ele ser uma pessoa justa e cuidar muito bem dos seus empregados, o anjo do Senhor se apresentou a ele e falou: olha, Deus tem visto o seu trabalho. Deus tem visto como você tem agido. Olha só, manda seus servos a Jope, porque lá tem um homem chamado Pedro, e ele virá, e ele saberá o que dizer a você. Aí, Cornélio pegou seus soldados, preparou os soldados, e enviou a Jope, onde Pedro estava. Onde Pedro estava. Enquanto os soldados foram para buscar Pedro, porque Pedro teria o que falar para eles. Ele vai evangelizar. Ele vai falar com seus vizinhos, convidar. Olha, vai vir um homem aí, e esse homem tem algo de Deus para falar com a gente. Vem para minha casa, vem para minha casa. Foi chamando o pessoal, todo mundo. Encheu a casa dele de gente. No dia seguinte, eu posso conjecturar, aquele soldado estava chegando perto da casa de Pedro. Pedro morava num sobradozinho na beira da praia, né? Todo alegre, bonitinho, segundo andar. Estava lá Pedro. De repente Pedro sentiu fome. E ele então vai para a cozinha preparar algo para ele comer. E nisso que ele está se aproximando da cozinha para fazer alguma coisa, o Espírito Santo toma ele. Ele é envolvido no poder de Deus. E nessa que ele é envolvido no poder de Deus, ele estava no poder de Deus, mas a gente não perde a razão, você sabe disso. Ele vai preparar a comida dele, está lá e cheio do poder de consequentemente falando em línguas, né? Se alegrando, cantando, louvando o nome do Senhor, e está ali preparando algo para comer. E de repente Deus lhe mostra em visão um lençol branquinho que vinha descendo do céu. E aquele lençol ele baixou as suas 4 pontas, aleluia, no chão. E dentro daquele lençol tinha todo tipo de bicho, de répteis, de animais rastejantes, lacraia, minhoca, essas coisas nojentas assim. E aí Pedro olhou aquilo, aquela visão, e Deus virou para ele e falou assim: Pedro, mata e come. Como quem dissesse assim: Pedro, tu não está com fome? Aí, ó, come. Pedro virou para ele e falou assim: olha, Senhor, eu nunca vi coisa tão comum e imunda. E Deus disse: então não tornes imundo aquilo que eu purifiquei. E mais uma vez Deus falou para ele: Pedro, mata e come. E Pedro disse: não, Senhor, eu nunca vi coisa tão comum e imunda. E Deus disse: não tornes impuro aquilo que eu purifiquei. E mais uma vez Deus falou para ele: Pedro, mata e come. E Pedro tornou a responder: Senhor, eu nunca comi coisa tão comum e imunda. E quando ele falou pela terceira vez, aquele lençol se recolheu e subiu, foi embora. Aí Deus fala para ele: está chegando aí os homens, não discuta com eles, nem fale nada, simplesmente segue-os. Segue. E quando Deus acaba de falar com Pedro, aí os homens de Cornélio bateram na porta. Aí Pedro desce, chega lá: pode entrar, já sabia? Pode entrar, porque o Senhor já me revelou a respeito de vocês. Já entrou, passaram a noite, de manhã eles foram. Chegou na casa de Cornélio, estava assim de gente. Aí Cornélio fala para ele: ó, Deus me deu em visão isso, e disse que você tinha que falar para a gente. Aí Pedro começou então a falar de uma coisa. Pedro falou para aquele povo: só falou de Jesus. Pedro não falou que Jesus curava, Pedro não falou que Jesus dava porta de empregos, Pedro não falou que Jesus repreendia isso, demônio, não falou, só falou das maravilhas de Jesus. E na medida em que Pedro ia se expressando para aquele povo, na medida que Pedro ia falando para aquelas pessoas, aleluia, o Espírito Santo de Deus ia descendo, Diácono Jorge, naquele lugar. A glória de Deus ia manifestando através da falação de Pedro. Na medida em que ele ia se expressando, na medida que ele ia falando, a glória de Deus ia se manifestando naquele lugar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele povo começou a se convulsionar. Como é que ele se convulsionava? Um sacudia o corpo, o outro começava a gritar, daqui a pouco tinha outro chorando, daqui a pouco tinha outro pulando do outro lado, e daqui a pouco começou o povo tudo a falar em línguas estranhas, ali profetizando naquele lugar. Aí Pedro ficou assustado com tudo aquilo e disse assim: eita,
verdadeiramente o Senhor, Ele não faz acepção de pessoa. Aplauda o nome dEle, irmão. Deus não faz acepção de pessoa. Ele te ama do jeitinho que você é, da sua maneira, da sua forma. E o maior prazer de Deus é ver você alegre. E quando você está alegre, Ele vai se alegrar com você. Se Ele vê você dançando, Ele vai dançar com você. Se Ele ver você feliz, Ele vai ficar feliz com você também. É tudo que Deus quer. A gente só precisa, querido, abrir a nossa boca e gritar pelo nome dEle, gritar pela presença dEle, gritar pela glória dEle. Ele vai se fazer presente, irmãos, e algo glorioso, algo tremendo vai acontecer nas nossas vidas. Não adianta ficar em casa murmurando da luta. Não adianta ficar reclamando dos problemas. Não adianta ficar reclamando do Covid-19. Não adianta ficar reclamando do presidente da república, do prefeito, seja lá quem for. Não adianta se a vacina ela é eficaz ou se não é. Se quiser tomar, toma. Se não quiser, não toma. Você nem é obrigado a nada. Mas, irmão, não murmure, mas grite pela presença do Senhor Jesus Cristo. Ele vai se fazer presente e vai mudar a história. O negócio estava estreito. Josué clamou. A Bíblia diz que ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E quando Josué grita e ora, o sol para. Porque quando você está em intimidade com Deus, e você clama e grita pelo nome dEle, Deus vai assinar embaixo aquilo que você quer. Amém? Diga assim, glória a Deus. Aplaude ao Senhor. Meu Deus, estou na segunda ponto ainda. Terceiro, a restauração do povo de Deus traz alegria ao próprio coração de Deus. Que coisa linda! Quando você está com a sua vida restaurada, quando você está bem, quando você está alegre, quando você está feliz, Deus fica feliz. Deus fica feliz. Ah, pastor, mas não é Ele que faz a gente feliz? Sim. Mas é você que tem que falar. É você que tem que pedir. Senhor, eu quero estar feliz. Vai ficar feliz. Senhor, eu quero estar bem. Fica bem. Não é Ele que pergunta? O que tu queres que eu faça? Não é assim que Deus fala? O que tu quer que eu faça? Eu quero ficar rancoroso. Eu quero ficar brabo. Eu quero ficar com mágoa. Tu vai ficar com mágoa. O problema é teu. O problema é teu. Quer ficar com mágoa, fica com mágoa. Quer ficar com tristeza, fica com tristeza. Quer ficar angustiado, fica com angustiado. Quer ficar com amargura, fica com amargura. Quer ficar pensando no passado o tempo todo, fique pensando no passado. Vai ficar triste. Mas aí Deus fica triste com você também. Mas quando você fala, não, Senhor, eu quero ficar feliz. Então fique feliz. Eu quero ficar alegre, eu fico alegre. Hein? Deus, eu quero ficar, mas eu não consigo. O que eu faço? Ele vai te dar uma direção. Naum diz que ele abre, ele mostra um caminho para você na tormenta. Ele mostra o caminho. Em Apocalipse 3, ele vai dizer que ele abriu, há uma porta aberta para você. A porta está aberta, ele não vai abrir, já está aberta. É só você entrar. Aí você entra e vai ficar feliz, né, Bruno? É só entrar e ficar feliz. Mas tu não quer entrar, tu é que absurdo. Tu não quer provar do melhor de Deus. Tu não quer provar do que Deus tem de bom para a sua vida. Tudo que Ele prometeu para você está cumprido na cruz. Está tudo lá. É só você estender as mãos e pegar. Ah, você não pega, vou esperar aqui. Está igual aquele outro que estava lá morrendo afogado lá. Deus vai vir me salvar. Passa o navio e joga uma boia para ele. Vem! Não, Deus vai vir me salvar. Passa um outro lá com um barquinho. Vem aqui, vem que eu vou te salvar. Não, Deus vai me salvar. E morreu. Quando chega no céu, vai reclamar com Deus. Senhor, eu estava lá, Senhor, e clamei por ti, tu não me ajudou. Ó, enviei um barco, enviei um barquinho, enviei isso, e você não quis ir. Você morreu. Pronto. Irmão, o problema é de cada um de nós. O problema é teu. Vou para a igreja que Deus vai me abençoar e eu vou mudar a minha história. Não vai, não.
Quem muda a história é você. Se quiseres, tu vai ser abençoado. Olha que isso foi o que o leproso falou para Jesus. O que ele disse? Senhor, se tu quiseres, bem pode me purificar. Ó. Aí o que o Senhor falou para ele? Eu quero ser limpo. E ficou limpo. Ficou curado. Deus quer. Senhor, eu quero ficar feliz, alegre, de bem com a minha família. Eu quero respeitar minha esposa, respeitar meus filhos. Eu quero viver bem, Senhor. Eu quero ter alegria, Senhor. E Deus vai dizer assim, fique. E Ele vai te mostrar como ficar. Pode ter certeza disso. Ele vai mostrar todo o caminho para você seguir, para tu ficar alegre, para tu ficar feliz, para tu ficar bem. Depende de você. Eu sei, diz o Senhor, o pensamento que eu tenho a respeito de vós. Pensamento de paz, para dar a você o fim que você espera. É o que você espera. O que você quer? Hein, irmãos? O que você quer? Diga aí sim, glória a Deus. Aleluia. Quando Ele se deleitará em ti com alegria. Quando o povo de Deus se volta para Ele em arrependimento, Deus volta-se para o seu povo. Olha que coisa maravilhosa. Deus se volta para o seu povo em graça e misericórdia, oferecendo-lhe perdão e restauração. Deus se deleita em nós quando nós temos prazer nele. Deus se deleita em nós com alegria, quando Ele mesmo é a fonte dessa alegria. A salvação de Deus dada a nós traz glória ao próprio nome de Deus. A nossa alegria, a nossa felicidade é a felicidade de Deus. Deus é feliz quando você está feliz. Deus está alegre quando você está alegre. Meu Deus, quarto, para a gente andar para frente aqui. Em quarto lugar, a renovação que Deus opera na vida do seu povo é fruto do seu grande amor. Tudo que Deus faz de bem com a sua igreja, tudo que o Senhor faz de maravilhoso com a sua igreja, é porque é fruto do seu grande amor. É porque de fato Deus te ama e Ele quer o melhor para você. Aí Ele fala, renovar-te-á no seu amor. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus é imerecido e provado, porque nos ama com amor eterno, nos atrai para si com cordas de amor, porque nos ama de forma imerecida, ou seja, a gente não merece o amor de Deus, mas mesmo assim Ele nos ama, nos oferece sua graça, sendo nós merecedores de seu castigo, nos oferece sua graça, nos oferece o seu amor, sendo nós merecedores do seu castigo. Que coisa linda, meu Deus do céu. É o amor de Deus que nos renova. Quanto mais, igreja, quanto mais reconhecemos o amor de Deus por nós, mais nos consagramos a Ele e mais deleite Ele tem em nós. Fugimos do pecado e buscamos a santidade não apenas por medo do juízo, mas, sobretudo, porque nós queremos agradar ao Senhor. Não pecar é uma forma de agradar o nosso Deus. Não cometer coisas erradas é uma forma da gente agradar ao Senhor. Fazer o que é bom agrada a Deus. Fazer o que é certo agrada a Deus. E Deus se agrada conosco. E a tendência é só nos abençoar. Levante as mãos aí e diga glória a Deus. Glória a Deus. Número 5, para terminar. O deleite de Deus em seu povo é de puro júbilo. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Olha o que ele fala. Regozijar-se-á com júbilo. O que é regozijar? Regozijar, irmão, é encher-se de alegria ou contentamento, congratular-se, ter prazer em algo. Então Deus se regozija conosco. Só que ele fala aqui com júbilo. O que é júbilo? Alegria excessiva, grande sensação de felicidade. Ou seja, Deus, ele se regozija com júbilo, com a gente. Ou seja, quando ele vê a gente bem, quando ele vê a gente em obediência, ele se regozija com júbilo. Ele tem uma alegria excessiva. Tem aquele hino que falava aí, que a gente cantava muito na igreja. É uma alegria extravasante. Olha como é que Deus fica.
quando o seu povo o obedece, quando o seu povo prisa, né, pela palavra dele, quando o seu povo obedece às suas ordenanças, quando o seu povo vive as ordenanças de Deus, Deus se alegra em extremo, ele extravasa em alegria, porque você obedece a ele, porque você clama por ele, porque você grita por ele, amém? Você pode aplaudir a ele por isso, irmãos? Quanto mais seu povo se regozija em Deus, Deus nos aceita em Cristo. Ele se alegra com o seu povo, como o noivo se alegra com a sua noiva. Somos a herança de Deus. Nós somos a herança de Deus. Aleluia. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Amém, irmãos? Nós somos a delícia de Deus. É assim que Deus nos trata. Ele nos deu vida, Ele nos adotou em sua família, Ele preparou para nós um lugar de gozo incomparável, inefável. Ele foi preparar para nós. Nós vamos desfrutar da sua presença pelo desdobrar da eternidade. Nós temos que glorificá-lo, nós temos que exaltá-lo, nós temos que enaltecê-lo pela sua graça, nós temos que exaltá-lo pelo seu amor, pela sua grandeza, pela sua misericórdia, aleluia, porque ele se liberou a nós. Por isso nós temos que viver o tempo todo em glorificação ao nome do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé, mas glorificando e exaltando o nome do Deus de Israel, entendendo que Ele é o teu Deus para toda a eternidade. Amém, igreja? Aleluia! Glorificando o nome do Senhor, porque tu és filho, tu és chamado, tu és escolhido, e Ele te ama, independente dos seus erros. Como Israel você foi rebelde, como Israel você foi desobediente, sim, tudo bem. Mas se você abrir a tua boca e gritar, Ele vai estar pronto, porque Ele te ama.